Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Poder sentar em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, seja bem-vindo. Cumprimente aí 3 irmãos. Cumprimente 2 ou 3 irmãos aí e diga, seja muito bem-vindo. Amém? Sejam todos bem-vindos. Efésios 6, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre estar revestidos de toda a armadura de Deus. Estar revestidos de toda a armadura de Deus. Amém? Todos nós, queridos, quer nós tenhamos consciência disso ou não, todos nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Nós estamos envolvidos em uma guerra espiritual. Todos nós, todo ser humano, seja ele cristão ou não cristão, seja ele evangélico ou não evangélico, todos nós estamos envolvidos numa guerra, numa batalha. Amém? A vida cristã, ela é uma batalha. A gente pensa muitas vezes que a vida cristã é só diversão. Não, a vida cristã é uma batalha, é uma guerra. E nós precisamos ter consciência disso. Mas mesmo você não tendo consciência, você está envolvido numa batalha, você está envolvido numa guerra. Só que a Bíblia nos diz nesse texto que nós lemos, que para nós que seguimos a Jesus, para nós que somos cristãos, que temos fé em Cristo, nós recebemos do Senhor um presente, que é uma armadura espiritual. E essa armadura, ela visa exatamente nos proteger nas batalhas que nós enfrentamos, nas guerras que nós militamos. A Bíblia nos fala em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Então olha que tremendo, nós estamos numa batalha, e a Bíblia diz, irmão Neto, que nessa guerra espiritual, Deus nos deu armas espirituais para vencermos uma guerra espiritual. Se nós estamos lutando numa guerra espiritual, nós não podemos querer, nessa guerra espiritual, usar armas carnais. Se nós estamos lutando numa guerra espiritual, nós não podemos desejar usar armas humanas. Porque se você usa armas humanas em uma guerra espiritual, você vai ser bombardeado. Você vai ser atracado, porque os seres espirituais são muito mais fortes do que os seres terrenos. E aí Paulo nos ensina como é que nós podemos então
vencer nessa batalha, vencer nessa guerra. A primeira coisa, ele nos ensina: se fortaleça no Senhor. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor. Faça do Senhor Jesus a sua fonte de força. Não ache, não suponha que você é forte em você mesmo. Não confie em você mesmo. Não confie na sua própria carne. Não confie na sua própria habilidade de vencer as batalhas. Não confie na sua inteligência. Não confie na sua própria... Esqueci a palavra agora. Mas em você mesmo. Não confie em você mesmo. Na sua própria habilidade. Confie no Senhor. Fortaleça-se no Senhor. Fortaleça-se na força do seu poder. Se você buscar em Deus forças, você vai obter vitória nas guerras que você enfrenta. E todos nós estamos enfrentando guerras. As guerras são acirradas. Todos os dias nós enfrentamos batalhas. Batalhas no nosso interior, conflitos internos, batalha contra a nossa família. Se você é casado, você enfrenta batalhas contra o seu casamento. Se você tem filhos, você enfrenta batalhas contra os seus filhos. Se você tem empresa, você enfrenta batalhas na sua empresa, no seu trabalho. Todos nós estamos enfrentando batalhas. Só que a grande questão é que muitas vezes nós desconhecemos que por trás dessas batalhas existe o que Paulo chama de forças espirituais do mal. E nós precisamos entender isso. Segunda coisa que Paulo diz, ele diz, verso 11 e verso 13, revista-se de toda a armadura de Deus. E a gente vai falar sobre cada peça dessa armadura. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revistam-se. Agora verso 13, pula para o 13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Olha o que ele diz. Vocês têm que estar revestidos da armadura para vencer as ciladas, as estratégias do diabo. Depois ele diz, vocês têm que se revestir da armadura de Deus para que vocês possam vencer no dia mau. Todos nós enfrentamos o dia mau. Em Mateus capítulo 6, verso 34, Jesus disse que existe um mal para cada dia. Todos os dias, o inimigo lança uma seta, um dardo contra nós. Mas não estou falando isso para assustar você. Você está revestido da armadura de Deus, amém? Você está protegido. Mas todos nós enfrentamos o dia mau. E Paulo está dizendo, olha, depois que vocês vencerem o dia mau, resistirem no dia mau, vocês vão permanecer de pé. Vocês vão permanecer firmes. Então, vistam-se de toda a armadura de Deus. Terceiro princípio. Identifique, verso 12, identifique o seu verdadeiro inimigo. Identifique quem é o seu verdadeiro inimigo. Porque o grande problema é que na batalha, queridos, geralmente o diabo usa pessoas para nos atingir. Os nossos piores problemas nós temos com pessoas. Não é verdade? As situações mais difíceis que nós enfrentamos são com pessoas. E nós acreditamos muitas vezes que aquela pessoa é nosso inimigo. Mas Paulo está nos ensinando, você tem que identificar quem é o seu verdadeiro inimigo. Verso 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Claro que esses poderes e autoridades que ele está falando aí não são poderes e autoridades humanos, são poderes e autoridades espirituais, do mal, das trevas. Então, você tem que identificar quem é o seu inimigo. Contra quem você está lutando. Não é contra aquele vizinho que está te perseguindo. Não é contra o teu marido. Não é contra a tua mulher. Não é contra aquele funcionário que está te dando uma dor de cabeça, nem contra aquele patrão teu. Não é contra aquele concorrente.
da sua empresa que está o tempo todo querendo te passar a perna, fazendo trabalhos contra você. Não, você tem que entender que o seu verdadeiro inimigo é o inimigo Satanás. Porque se você não entender isso, você vai usar armas humanas. Se você não entender isso, você vai lutar contra pessoas, é tudo que ele quer. O que o inimigo quer? Ele quer ficar por trás, orquestrando toda a confusão, sem ser identificado. Porque se ele não for percebido, fica muito mais fácil dele nos atingir. Então, quem é o seu inimigo? Você tem que identificar. O meu inimigo não é o meu vizinho. O meu inimigo não é o meu marido. O meu inimigo não é a minha mulher. O meu inimigo não é o meu patrão, não é o meu funcionário. Não é aquele concorrente. Não é aquela pessoa que me fez o mal. Embora ela ache que seja minha inimiga, eu tenho que saber que por trás daquela pessoa que está tanto me fazendo mal, existe o dedo do inimigo, do verdadeiro inimigo. Então eu tenho que identificar que esse inimigo é espiritual para que eu possa obter vitória. Senão eu vou ficar dando murro em ponta de faca, irmão, e usando armas humanas para vencer guerras espirituais. Vocês estão entendendo? Eu vou ficar usando armas humanas para vencer batalhas espirituais. Ele continua dizendo: vista-se da verdade. Verso 14. Vista-se da verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Jesus disse em sua palavra, João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vista-se da verdade. Vista-se da verdade. Amém? Como um escudo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade da palavra. É a verdade de Cristo. Como é que você suplanta o engano do inimigo? Quando você tem a verdade de Deus no seu coração. Quanto mais você tem a verdade de Deus no seu coração, mais o engano do mal cai por terra. Ele continua dizendo, vista-se, verso 14 também, da justiça. Revestivos de toda a verdade, do cinturão da verdade e da couraça da justiça. O que isso significa? Entender quem você é em Cristo, que você é justiça de Deus em Cristo. A Bíblia nos fala em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, quem foi esse? O único que não conheceu o pecado aqui nessa terra, quem foi? Quem foi? Jesus. Foi o único que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus colocou o meu pecado e o seu pecado nele. Toda a nossa maldade Deus colocou em Jesus. A nossa mentirada, a nossa falcatrua, os nossos enganos, as nossas desonestidades, a nossa prostituição, os nossos adultérios. Ele colocou tudo isso sobre Jesus, lá na cruz, e julgou tudo isso em Jesus. Então aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então, se você está em Cristo, você é justiça de Deus. Significa que você agora é justo. E Paulo está dizendo isso. Se revista dessa justiça. Não importa o que você foi no passado. Não importa o que você foi no passado. O que importa é que agora em Cristo você é justiça de Deus. Muitas pessoas não entendem isso. Ah, mas esse cara agora diz que é crente. Ele fez isso, ele fez aquilo outro no passado. Ele fez isso, isso. E a lista é grande, é imensa. E agora diz que é crente. Ele fez tudo isso. Mas a Bíblia diz que agora ele é uma nova criatura em Cristo. Ele é justiça de Deus em Cristo. Não importa, queridos, o nosso passado. O que importa é quem nós somos em Cristo. Amém? No dia que você disse sim para Jesus, Deus pegou o teu pecado, colocou em Jesus, e pegou a justiça de Jesus e colocou em você. Quando Deus olha para você, você tem que entender isso. Quando Deus olha para você,
Deus não vê um pecador. Deus olha para você e vê a justiça de Deus em você. Não porque você é bonzinho em si mesmo, entenda isso. Não é porque você é bonzinho e merece, não. É por causa daquilo que Cristo fez. É por causa daquilo que Jesus fez. Do sacrifício de Jesus. Ele não conheceu o pecado, mas se tornou pecado no meu lugar e no seu lugar. Quando você crê nele, a justiça dele é colocada sobre você. Há uma transferência. E você agora é chamado de justiça de Deus. Eu tenho ensinado os irmãos dessa igreja a confessarem isso, a crerem nisso. Sabe, naquele momento que você experimentar aquela opressão do mal, tentando arrastar você para algo errado, diga em voz alta: eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou justo em Cristo. Não é porque você é justo em você mesmo, você só é justo em Cristo. Não é porque você é justo porque os teus comportamentos são bons. Você é justo porque creu em Jesus. E quando você creu em Jesus, Deus pegou o teu pecado, colocou nele, pegou a justiça dele e colocou em você. Só por isso, queridos. Vocês estão entendendo? Então, isso é uma arma poderosa para você vencer os ataques do inimigo. Entender quem você é. Você é justiça de Deus em Cristo. Ele continua dizendo: ande levando o evangelho da paz. Aí agora nós estamos entrando no campo do inimigo. Porque ele nos ensina, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Quando você começa a sair para proclamar o evangelho, para levar o evangelho para outros lugares. Nós estamos indo agora para Itiruçu, toda quinta-feira. Aquela moça entrou em contato com a gente hoje, Tiago. Já estabelecemos contato com ela e possivelmente vou atendê-la na sua casa. Na quinta-feira, 3 horas, viu? Nós já estamos indo para Itiruçu, ampliando as tendas. Indo de casa em casa lá também, ministrando a palavra. Então, quando você sai e começa a se vestir, a calçar os seus pés com prontidão do evangelho da paz, você está fazendo o quê? Você já está entrando no território do inimigo. Porque a batalha, irmãos, não é que você vai ficar de braços cruzados só se defendendo. Você também ataca. E você ataca como? Alcançando as almas que era dele, que estava debaixo do domínio dele. Amém? É assim que você ataca. Alcançando essas vidas para o reino de Deus. Então nós vamos levar o evangelho. O evangelho da paz, por quê? Porque quando você crê no evangelho, você tem um relacionamento de paz com Deus. A Bíblia deixa bem claro, queridos, que o homem, ele está em inimizade contra Deus. Tiago capítulo 4, verso 4. Tem como colocar aí rapidinho? Não? Então deixa, para não travar. Tiago 4, 4 diz assim: infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então o homem, na condição de distante do Senhor, ele é inimigo de Deus. Mas quando a Bíblia fala do evangelho da paz, por quê? Quando você crê no evangelho de Jesus, você tem um relacionamento de paz com Deus. Romanos 5:1 diz isso. Aí, gente fiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tiago 4:4. Não é? Então, quando você crê nisso, você crê no evangelho, você se torna amigo de Deus. Você passa a estar em paz com Deus, porque antes você estava em inimizade contra Deus, não tinha paz. Mas agora, porque você creu no evangelho, você passa a ter paz com Deus. Pela tua fé em Cristo. Eu era um jovem atribulado antes de ser crente, antes de crer em Jesus. Tribulado. Não tinha paz no meu coração. Mas quando eu aceitei Jesus Cristo, João, como meu Senhor, como meu Salvador, a primeira sensação que eu senti dentro de mim, João, a primeira sensação que eu senti foi de paz. Foi de paz. Entendeu? De um gozo espiritual, de uma paz que não tem explicação. De uma paz que não tem explicação. Então leve o evangelho. Leve o evangelho da paz. Ministre o evangelho para que as pessoas tenham um encontro com Deus. Para que as pessoas tenham paz com Deus.
Amém? Quando você entregou sua vida para Jesus, sua vida mudou. E muito. Quando eu fui visitar Keu lá na casa dele, depois do acidente, ele estava lá todo cheio de parafuso na perna. Eu disse para Keu assim, olhando nos olhos dele. Você lembra disso? Eu disse para ele assim, você ia morrer, você sabe disso, né? Ele disse, eu sei, pastor. E eu falei para ele, porque o problema não é nem morrer. Porque morrer todo mundo vai um dia. O problema é, você estava preparado para morrer? Ele disse, não, pastor. Se você morresse naquele momento, você tinha certeza da sua salvação? Ele disse, não, eu não tinha certeza da minha salvação. Eu disse, você quer entregar sua vida para Jesus agora, Keu? E ter a sua vida mudada pelo Evangelho? Ele começou a chorar. Eu disse, eu quero, pastor. Naquele dia o Espírito Santo entrou dentro dele. A vida dele, aí eu estou falando, ele já está chorando. A vida dele mudou. Por quê? Por causa do Evangelho, queridos. Por causa do Evangelho. O Evangelho muda a gente de dentro para fora. O Evangelho nos transforma. Nos ministra. Então todo ser humano precisa de Cristo. Todo ser humano precisa de Jesus. Não importa quem ele seja. Se rico ou pobre, se estudado ou não estudado, todo ser humano precisa de um encontro com Cristo. Se é brasileiro ou estrangeiro, todo ser humano precisa. Porque quando você tem um encontro com Cristo, a primeira coisa que vai acontecer, você vai experimentar paz com Deus. Paz com Deus. Deus está buscando você. A história da humanidade não é a história do homem buscando Deus. É a história de Deus buscando o homem. Desde que o homem caiu lá no Éden, desde que o homem pecou no Éden, o homem fica tentando se esconder de Deus. Lembra de Adão? Quando Deus foi visitar Adão no jardim do Éden, no mesmo dia, na hora marcada, Deus estava lá, Josimar. Mas quando Deus chega lá no jardim, o homem está escondido. E Deus começa a andar no jardim procurando o homem. Adão, onde você está? Ele disse, Senhor, eu me escondi. Por que você se escondeu? Eu tive medo. Eu ouvi a tua voz e eu tive medo. O inimigo fez ele sentir medo de Deus. E aí a história da humanidade é a história do homem fugindo de Deus e Deus correndo atrás do homem, dizendo, filho, não corra de mim. Filho, eu te amo, venha para mim. Não corra de mim. Eu tenho paz para você, eu tenho cura para você, eu tenho libertação para você. Eu quero abençoar a tua família, eu quero abençoar o teu casamento. Eu quero te abraçar, eu quero te amar. Eu quero tomar você no meu colo. Eu quero ajudar você a levar os seus fardos. Eu quero segurar você pela mão. Não tente sozinho, você não vai conseguir. Não tente se salvar sozinho, você não vai conseguir. Eu estou aqui. E o homem fugindo de Deus. Até que alguma coisa acontece no seu grande amor. Deus provê alguma situação que nos faz parar. E aí ele vem ao nosso encontro. Com seu grande amor. Ele nos abraça. Com seu grande amor. E o nosso coração não aguenta o amor dele. O nosso coração se derrete diante da presença dele. E a gente diz para ele, Senhor, eu já resisti tanto. Mas eu não posso resistir mais ao teu amor. Como não me entregar a alguém que me ama tanto? E a gente se entrega. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu com você. Amém? Foi isso que aconteceu conosco. Esse amor nos constrangeu. E nos levou a ter essa paz com Deus. Mas alguém teve que pregar para a gente. E agora Jesus está chamando você para pregar para outros. Não é para condenar as pessoas, mas para falar para elas que há paz entre elas e Deus quando elas entregam as suas vidas a Jesus. Amém? Depois ele diz assim, verso 7º princípio, embraçando o escudo da fé, verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Além disso, o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Como é que você apaga as setas do inimigo? Com o escudo de fé.
Você tem que crer, queridos. Amém? O Evangelho é fé. A Bíblia diz que o justo vive por fé, não pelo que vê. O justo vive por fé, não pelo que vê, não pelo que sente, mas pelo aquilo que ele crê. Por aquilo que ele crê. Amém? Então a sua fé em Cristo, não fé na fé, mas a sua fé em Cristo, a sua fé em Deus, ela é um escudo que te protege dos dados do inimigo. Se você tem fé em Deus, você está protegido das setas do inimigo. Por isso que o inimigo tenta atingir a sua fé, colocando dúvidas dentro de você, colocando temores, colocando incredulidade, porque a incredulidade é a base para que você seja atingido. Você tem que crer em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Amém? Ele continua dizendo, verso 17, usando o capacete da salvação, ou seja, proteja a sua mente com a certeza da sua salvação. Deixa eu falar algo para você que você tem que entender, queridos. Se você está em Cristo, você está salvo. Amém? Se você está em Cristo, se você entregou a sua vida a Jesus, você está salvo. Pastor, isso não é prepotência, não é arrogância, não, quer dizer, é fé. A Bíblia diz isso e eu creio na Bíblia. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, não é por meu mérito, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou perfeito, não é porque eu faço tudo certinho, mas pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Eu não mereço, mas quando eu criei nele, ele me salvou mesmo assim. Amém, queridos? Quando um salva-vidas vai salvar alguém que está se afogando, o salva-vida fica perguntando a ele assim, você acha que você merece ser salvo da morte agora? Você realmente está preparado para ser salvo da morte agora? Você faz as coisas tudo certinho, você obedece seu pai, você obedece sua mãe, você paga suas contas em dias? Se não fizer isso, eu não salvo você não. Ele faz isso sim ou não? Não. Jesus também não faz isso conosco, queridos. A única coisa que Jesus exige de nós é que nós creiamos nele. É o que o salva-vida quer. Rapaz, estou aqui para te ajudar, me dá a mão que eu vou te ajudar. Não, mas eu não sou bom o suficiente, eu não mereço. Não, mas eu quero lhe salvar assim mesmo, eu sei que você não merece, mas eu estou aqui para lhe dar a mão. Você vai morrer, se você não me der a mão, você vai morrer. Mas eu não mereço. Jesus é o nosso salva-vida, querido. Ele não está perguntando se você merece ou não merece. Ele só está dizendo para você, eu estou aqui para te salvar. Estenda as suas mãos, creia em mim e eu vou te tirar desse abismo que você está. Amém? Amém, queridos? Então, você precisa proteger a sua mente com uma certeza. Você foi salvo por Jesus. Você já foi salvo por Jesus. No dia que você estender as mãos para Ele, no dia que você levantou as suas mãos para Jesus, dizendo, Senhor, toma minhas mãos e me tira desse lugar que eu estou. Ele te salvou. E você tem que crer nisso. Porque se você não crê nisso, João, o inimigo lhe derruba. Porque vai vir situações que ele vai tentar fazer você duvidar de quem você é em Cristo. Ele vai tentar fazer você duvidar de que você realmente é de Jesus. Ele vai tentar você duvidar de que você realmente foi salvo. E se você duvidar disso por um momento, vai dizer assim, não vale a pena. Será que eu não estou salvo mesmo? Deixa eu voltar para a velha vida. É tudo que o inimigo quer. Você entendeu? É tudo que o inimigo quer. Você entendeu? Então nós precisamos crer de todo o coração. Eu estou salvo em Cristo. A palavra de Deus diz, João capítulo 6, verso 37. João 6,37, Jesus diz assim, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e todo que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus está dizendo, se você foi a Ele, aconteça o que acontecer com você, Ele não vai te lançar fora nunca mais. Ele diz, as minhas ovelhas são minhas, e ninguém arrancará das minhas mãos. Quem aqui é a ovelha de Jesus? Então se você é ovelha de Jesus, você tem que crer nisso. Ninguém vai arrancar você das mãos dele. Ninguém vai arrancar você das mãos de Jesus. Amém? Ninguém.
Então proteja a sua mente com o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação, pastor? É a certeza de que você é salvo em Jesus. Amém? Que você é salvo em Cristo. Estou quase concluindo. 9º princípio na batalha espiritual. Use a palavra de Deus como uma espada. Verso 17. Olha aí o texto que eu disse aquela hora. Todos aqueles que o Pai me dão, todos aqueles que o Pai me dá, virão a mim. E de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Amém? De modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Não importa. Pode ser a pessoa mais torta. Você sabe que o ditado do mundo é o seguinte: pau que nasce torto, nunca se endireita, não é assim? Mas Jesus é carpinteiro. Ele passa a plana da palavra, a plana do Espírito Santo, e endireita qualquer pau que nasceu torto. Amém? Porque eu era um pau torto, Jesus me endireitou. Eu era um pau torto, Jesus me endireitou. Amém? E está me endireitando ainda. Não estou 100% não, mas Ele está passando a plana em mim ainda. De vez em quando dói, irmãos. Ele passa a plana e a gente sente a dor. Ai, Jesus, está doendo. Fique tranquilo, meu filho, eu estou acertando você. Amém, queridos? Ele está me endireitando ainda. Eu tenho 23 anos de caminhada na fé. Meu Deus, quantas coisas já me mudou. Mas eu olho para Jesus e vejo, meu Deus, quantas coisas ainda tem para ser mudado. Mas o bom é que Jesus é muito paciente conosco. Amém? Olha para o irmão e diz assim: Jesus tem paciência com você. Jesus é paciente com você. Diga, seja paciente comigo também. Amém? Tenha paciência comigo. Então use a palavra de Deus. Verso 17. Tomando o escudo da fé e a palavra e o Espírito da verdade, que é a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que a palavra é uma espada. É chamada aqui em Efésios 6,17. Está conseguindo não, filho? Isso. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então, a espada que o Espírito Santo usa é o quê? A palavra de Deus. Interessante que a palavra de Deus, Josimar, ela é chamada na Bíblia de espada. É uma arma. Essa é a arma do crente. Essa é a arma do crente. A espada. A palavra. Hebreus 4,12 também diz a mesma coisa. A palavra de Deus é mais cortante do que a espada de 2 gumes, capaz de penetrar até a divisão das juntas e medulas, alma e espírito, e de discernir pensamentos e intenções do coração. Então, tanto nesse texto de Efésios 6,17, como no texto de Hebreus 4,12, nos mostra a espada, a palavra de Deus como uma espada. O que significa isso? O que é uma espada? Uma espada é uma arma de ataque. Não é isso? Uma espada não é uma arma de defesa. Uma espada é uma arma de ataque. É com essa arma que você contra-ataca o inimigo. Como assim, pastor? Toda vez que o inimigo lançar uma tentação contra você, você só pode vencer essa tentação por meio da palavra de Deus. Vamos ver isso na Bíblia? Tenta abrir aí. Eu sei que estava travando esse computador. Jesus, abençoe esse computador, meu Pai. Em nome de Jesus. Bota aí, Edivan. Mateus 4. Mateus 4 nos mostra que quando Jesus foi tentado, Drica, ele venceu a tentação usando a palavra de Deus. Cada versículo que Jesus citou era um tiro na cara do inimigo. Tem! O diabo tentava de novo, ele... Tem! Terceira vez, ele, ó... Tá! Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Verso seguinte. O tentador aproximou-se dele e disse... Queridos, escute isso aqui, preste atenção. Se o diabo tentou Jesus, não pense que você é especial. Ele vai tentar você também. Você está entendendo? Nem Jesus escapou da tentação. Aí ele se aproxima de Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de
toda palavra que procede da boca de Deus. Foi o primeiro tiro na cara do cão. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está citando a palavra de Deus. O diabo tentou isso, tu é filho de Deus, transforma a pedra em pães. Ele diz, olha, nem só de pão o homem vive, mas o homem vive da palavra de Deus. Foi o primeiro ataque. Eu estou usando o revólver como ilustração, porque aqui a Bíblia é espada. Só que hoje a gente não tem espada, né? As armas de hoje são armas de fogo. Então, ele dá a primeira espadada no inimigo, no capítulo 4 agora, no versículo 4. Aí o diabo diz de novo, ó. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se tu és o filho de Deus, joga-te daqui abaixo. O diabo estava doido para Jesus se matar, irmãos. Para Jesus cometer suicídio. Se tu és o filho de Deus, joga daqui abaixo. Pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Verso seguinte. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Observe que Jesus está sempre dizendo assim, está escrito, está escrito. Terceira tentação do diabo. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu resplendor. Pode ir, Divan. E lhe disse, olha o que o diabo vai dizer para Jesus agora. Olha a ousadia e a petulância do diabo. Olha o que ele diz para Jesus. Tudo isso te darei se você fizer o quê? Se te prostrares e me adorares. Olha que coisa, irmãos. O diabo teve coragem de dizer para Jesus, ó Jesus, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Se você só fizer uma coisa. Não precisa mais do que isso. Dá apenas uma ajoelhadinha aqui, levanta a mão e me adora. Eu vou te dar tudo. Aí Jesus dá um tiro de escopeta na cara dele agora. Disse Jesus, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso, queridos? Adore ao Senhor teu Deus, e só a Ele preste culto. Aleluia! Jesus usa a palavra como uma arma para atacar o inimigo, para contra-atacar. Eu estou brincando assim, ilustrando assim, irmãos, para que vocês entendam a seriedade disso. Como é que você vai vencer a tentação? Como Jesus. Quando o diabo tentar você, diga, está escrito. A palavra diz isso. A palavra diz isso. Amém? O diabo vem na sua mente e diz, se divorcie, você diz, está escrito, Satanás, que Deus odeia o divórcio. O diabo vem a você e diz assim, você é um pobre miserável. Você vai dizer, está escrito, Satanás, que o meu Deus supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. O diabo vem no teu ouvido e diz assim, você vai morrer com essa doença. E você diz, está escrito, Satanás, Jesus já levou sobre si todas as minhas doenças, todas as minhas dores, e pelas chagas de Jesus, eu já fui curado. Como é que você vai vencer as tentações? Citando a palavra, declarando a palavra, crendo na palavra, confiando na palavra. As tuas circunstâncias podem ser dificílimas. De um lado você tem a sua circunstância, do outro lado você tem a realidade da palavra de Deus. E você tem que crer não na sua circunstância, queridos. Você tem que crer na palavra que Deus deu para você. Sabe por que Pedro afundou? Não foi porque ele não teve fé. Até hoje eu nunca vi ninguém andando sobre as águas, a não ser Jesus. E depois Pedro. Alguém diz, Pedro afundou que não teve fé. Então vai andar na água, meu irmão. Vai andar para ver se você consegue. Por que Pedro afundou? Por uma coisa, queridos. Ele começou a andar nas águas. E quando ele está andando na água, ele se esqueceu por um momento da palavra que Jesus tinha dado para ele. Qual foi a palavra? Vem. E ele começou a olhar para as circunstâncias. A força das ondas. A força dos ventos. E quando ele começou a olhar para as circunstâncias, naquele momento que ele começou a olhar para as circunstâncias, ele deixou de acreditar na palavra de Jesus. Vem, vem. E quando ele deixa de crer naquela palavra de Jesus, vem, ele começou a afundar. Você tem que continuar crendo na palavra. As tuas circunstâncias podem estar difíceis como for.
Dentro de você, você pode estar se sentindo mal, mas escute isso, você não vive por sentimento, você vive por fé. Você vive por fé. Não pelo que você sente, não pelo que você vê, mas pela sua fé em Cristo. Amém? Pela sua fé em Cristo. Por mais que a situação esteja difícil, você vive por fé, não pelo que você sente, não pelo que você vê. Jesus te deu uma palavra. Ele disse, vem. Ele te deu uma palavra. Jesus disse para você, vem. Ele te deu uma palavra, Vando. Ele disse, vem. Ele te deu uma palavra, Neto. Ele disse, vem. Ele te deu uma palavra, Carolina. Ele disse, vem. Ele deu uma palavra para você, Renato. Ele disse, vem. Ele deu uma palavra para você, Valquíria. Ele disse, vem. E ele lhe deu a palavra. Ele sustenta essa palavra, Cláudio. A palavra que ele lhe deu, ele sustenta. Você tem que continuar crendo. Eu sei que vai ter momento que o vento vai soprar forte. O vento vai soprar forte. Você vai ser tentado a olhar para os lados. Mas continue focado na palavra de Jesus. Foi ele que disse, ele garante. E é a palavra dele que vai te manter andando sobre as águas. É a palavra dele que vai te manter andando no sobrenatural. É a palavra dele. Eu profetizo que você não vai afundar. Porque você vai continuar perseverando em ouvir o que Jesus está dizendo. Amém? Então a espada do Senhor é a palavra. Quando o diabo tentar você, ó, palavra nele. Essa é a arma do crente. Calibre 66. Olha para o seu irmão e diga assim, a minha arma é essa aqui. Pegue sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia, pegue sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia na sua mão e diga assim, essa aqui é a minha arma. E para a gente concluir, queridos. Verso 18 a 20. Ele nos fala para a gente fazer uma coisa que a gente muitas vezes se esquece de fazer. É tão importante, irmãos. O que Paulo vai dizer agora no verso 18, irmãos. Isso aqui é o óbvio da vida cristã. Isso aqui é o feijão com arroz da vida cristã. É o óbvio. Que a gente não pode esquecer. Ele vai dizer no verso 18. O 10º princípio a gente fecha aqui. Para vencer na batalha espiritual. Ore, ore e ore. Ore no Espírito em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica. Tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverantes por todos os santos. Santos aqui, irmãos, é servos de Deus, servos de Cristo. Por todos os servos de Cristo. Continua. Verso 19. Travou? Deixa eu ser de cor. Orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com sabedoria fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Verso 19 diz isso. Então Paulo está dizendo, orem. Orem em todo o tempo. Orem com adoração. Adore, ore o Senhor através da tua adoração. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Louve a sua presença, queridos. Toda vez que você adora Jesus, a presença dele se manifesta. A coisa mais importante é você ter uma vida de relacionamento com Deus. Eu quero que você entenda isso, queridos. Queridos, vocês têm que entender isso. Não é uma religião, não se trata de uma religião. Isso aqui, a gente não pode entender isso como uma religião. Eu não faço parte de uma religião. Qual é? A Igreja Shalom, Ministério Shalom. Não, esquece isso. Religião afasta mais você de Deus do que aproxima. Religião afasta mais você de Deus do que aproxima. Não é uma religião. É um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo. É um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Agora, como é que eu tenho relacionamento com alguém que eu não falo? Como é que você tem um relacionamento com sua esposa se você não tiver um hábito constante de conversar com ela? Não é verdade? Então, relacionamento exige um constante conversa, diálogo, conversa o tempo todo. Eu e minha esposa, nós somos muito próximos. Quando ela sai ou viaja, eu sinto muita falta, porque a gente está o tempo todo junto, a gente faz tudo junto. Tudo a gente está junto, fazendo junto. E aí a gente conversa muito, porque
Amizade, irmãos, relacionamento exige conversa, diálogo. Com Deus é a mesma coisa. Então, relacionamento, orar é falar com Deus e ouvir Deus falando com você. Comunhão, relacionamento. Amém? Então nós precisamos disso. Ore também no Espírito. O que é orar no Espírito? É orar nas línguas dos anjos, nas línguas espirituais que Deus te deu. Você que já foi batizado com o Espírito Santo, já fala em outras línguas, ore o tempo todo no Espírito. Esteja orando no Espírito. Intercedendo pelo povo de Deus. Ele diz, intercedendo com toda oração, com súplicas, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, por todos os servos de Deus. Ore por todos os crentes, por cada pessoa. Queridos, todo santo dia eu oro por vocês. Todo santo dia eu intercedo por vocês. Todo dia eu digo, Senhor, cada um dos meus filhos, das minhas filhas, cada pessoa que o Senhor colocou debaixo da nossa cobertura espiritual para amar e cuidar, guarda, visita, abençoa lá, abençoa a família. Eu oro todos os dias por vocês. Mas você também tem que orar todo dia pelo seu irmão. Orar também todo dia por mim, orando uns pelos outros. Ele diz também no verso 19, aí entrou 19, ore também por mim. É Paulo dizendo, o apóstolo Paulo pedindo oração por ele. E eu estou fazendo isso com você nessa noite. Ore por mim, por Josivaldo aqui, ore por mim. Eu preciso das suas orações. Ore por minha família, ore pelos meus filhos, ore pela nossa saúde. Ore para que Deus nos dê unção, graça para pregar, poder, autoridade, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem. Ore por isso, Senhor, quando o meu pastor abrir a boca para falar, que o Senhor coloque a tua palavra na boca dele. A tua palavra na boca dele. Todos os dias antes de subir aqui, irmãos, eu fico numa guerra interior e a minha esposa sabe disso. Com Deus, Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Ontem no encontro de casais, ela viu que eu fiquei angustiado porque eu não tinha palavra ainda. Não que eu não tinha, eu tinha várias mensagens, de vários encontros, vários esboços. Eu não sentia uma palavra específica para ontem. Eu dizia, Deus, me dá uma palavra. Eu falei, amor, ora por mim, eu não tenho palavra ainda. Ela disse, mas amor, tem tantas mensagens aí. Eu falei, mas eu não sinto no meu coração que seja nenhuma delas. Eu preciso de algo novo. E fiquei naquela luta até umas 3 horas da tarde. Isso desde sexta-feira. Quando foi 3 horas da tarde, o Senhor teve misericórdia de mim. E uma palavra nasceu no meu coração. E quem esteve aqui ontem sabe que foi preciosa a palavra de ontem à noite. Não é verdade? Muito preciosa. Então eu preciso que vocês orem dizendo, meu Deus, quando meu pastor abrir a boca para falar, lhe seja dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, ele torne conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Então o 10º princípio é, ore em todo tempo. É assim que você vai vencer as batalhas espirituais, as guerras espirituais. Essa semana eu quero declarar, queridos, que toda arma que se levantou contra você será reprovada no nome de Jesus. Toda língua que se levantou contra você será reprovada no nome de Jesus. E toda arma forjada contra você será cancelada. Você crê e recebe isso? Amém? Em nome de Jesus. Fica de pé. Eu quero orar por vocês nesse instante.